Oi, vidas! Oi! Tá começando mais um vídeo do seu canal favorito de preparação para o Enem, o Nota 10. Gente, dessa vez o sextou é pra valer. Essa é a nossa última sexta-feira de estudos. Eu não sei vocês, mas aqui o alívio já tá batendo a porta. O segundo dia de provas do Enem tá chegando e é claro que o Nota 10 vai segurar na mão de vocês até o último segundo, revisando os assuntos de ciências da natureza e matemática. Para começar, a gente já vai colocar o aprendizado em prática respondendo questões de química com o professor Ítalo Lemos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Lemos, sou professor de química e dando continuidade à nossa revisão no Nota 10. Hoje trouxemos mais uma bateria de questões, os principais temas mais abordados na prova do Enem. Logo está se aproximando a data aí, né? Você deve estar já nas últimas revisões, né? Dando aqueles últimos ajustes, naqueles conteúdos que são mais chaves, né? Que nós vamos estar abordando aqui durante esse tempo. Então, hoje o assunto, nós vamos começar com química inorgânica, um assunto muito recorrente nas provas, é um assunto que as questões têm um nível de dificuldade intermediário, né? Então, é aquela questão do segundo TRI que você tem que acertar, né? Aquela questão que vale... A que é considerada mais a questão fácil, mediana, que você tem que estar acertando lá. E a questão de hoje, que está sempre vindo com a questão na prova, é de separação de mistura. Aí você fala, por que, professor, tem sempre esse tema? Turma, isso é um tema muito recorrente, onde o Enem gosta de que você solucione problemas. Então, quando você tem uma determinada situação de uma mistura e você vai solucionar ou fornecer subsídio para como resolver separar aqueles componentes. Tudo bem? Então, eu trouxe hoje uma questão que está muito em alta, né? Tem sido muito comentado nos últimos anos a respeito da exploração do garimpo ilegal na Amazonas. Então, a gente tem que ver o que se faz, qual é esse impacto ambiental que vai estar sendo gerado, o que pode gerar, quais as consequências que podem acarretar para os animais, para as pessoas, né? Uma vez que o garimpo ilegal vai estar perto das águas, né? E acaba jogando materiais, que nós vamos estar discutindo aqui hoje, e os peixes, por algum motivo, está na água, acaba comendo esse material, e a pessoa que come esse peixe também se contamina. Então vamos lá então para a nossa questão. O garimpo clandestino na região amazônica causa contaminação ambiental, pois utiliza, em muitos casos, a adição de um metal pesado para separar o ouro dos resíduos da rocha. Esse metal pesado é líquido em temperatura ambiente e forma uma liga com ouro denominada amálgama. O metal pesado a que o texto se refere é... Turma, então, a primeira dica que ele deu para a gente aí foi um metal líquido. Na tabela periódica, nós temos os estados físicos dos elementos químicos, né? Nós temos elementos que estão no estado gasosos, elementos no estado sólido e elementos que estão no estado líquido. Dentre os que estão no estado líquido, o único metal que se encontra no estado líquido é o mercúrio. Então, já com essa informação, você já conseguia encontrar a resposta. Então, você teria o mercúrio como o único metal que em temperatura ambiente, ele é líquido. Aí você diz... Mas qual é a finalidade de se colocar mercúrio para extrair ouro? Simples. Quando você tem a mistura de cascalho com ouro e outros materiais, você fica quase imperceptível você encontrar esse ouro, né? Porque o ouro não é essa forma brilhante, amarela que a gente conhece. Essa forma que a gente já conhece é o mercúrio, o ouro, aliás, já lapidado, né? Após o ouro foi trabalhado, então ele tem esse aspecto brilhante. Só que na natureza ele é um pouco meio opaco, o brilho dele, não é com tanto brilho. E para facilitar essa retirada, ou você encontrar esse mercúrio na natureza, se coloca o mercúrio. Para quê? Para ter esse ouro. Coloca o mercúrio porque o mercúrio, galera, é altamente reativo com esse ouro. Como ele vai formar uma liga metálica. Mas o que é uma liga metálica? A liga metálica é a união de dois ou mais metais com a finalidade de você encontrar um material mais resistente, com melhores qualidades. Então, nesse caso aí, a tendência, o objetivo disso é fazer com que o
o mercúrio se liga com ouro e fica mais facilmente visual. Então, quando o mercúrio se liga com ouro, ele vai ficar mais ou menos com essas condições. Aí você diz, mas professor, ele não está impregnado? Ele vai estar impregnado aí, realmente. Aí você vai dizer, mas como é que nós conseguimos retirar isso aí? Pessoal, essa retirada se faz através de um aquecimento. Você aquece esse material. O mercúrio, por ser um metal líquido, a gente já imagina, se é um metal líquido, as interações são menos intensas. Isso, as interações são menos intensas. Consequentemente, o ponto de ebulição do mercúrio é bem inferior ao ponto de ebulição do ouro. Então, quando se começa a aquecer esse mercúrio, o mercúrio vai evaporar e vai ficar o ouro. Aí você diz, então, qual é o risco para o peixe? Porque na hora que está tendo essa exploração, se deposita mercúrio nos rios. E lá o mercúrio, uma vez no rio, o peixe acaba comendo esse mercúrio. E isso tem uma contaminação, isso vai passando nos níveis tróficos, ou seja, o peixinho consumiu esse mercúrio. A pessoa que comeu aquele peixe vai estar comendo mercúrio diretamente do peixe, né? Então acaba tendo uma contaminação. Então o risco de se usar mercúrio. E para os garimpeiros? Para os garimpeiros, pessoal, como está se aquecendo essa liga metálica, esse mercúrio vai evaporar. Então acaba que os garimpeiros inalando esse vapor de mercúrio, muitas vezes. Então esse é o risco de grande contaminação. Então, na questão nossa, uma questão facinho que a gente fazia aí, era a respeito do descobrir que metal é esse. E o metal aí em questão foi o mercúrio. Tudo bem? Então vamos continuando. Passando por tabela periódica, lembrando a vocês, né? O Enem é uma prova que ele não fornece tabela periódica, né? Então, as informações que ele vem a dar, pode ser na questão, né? Algumas informações do elemento, até mesmo um esboço de uma tabela periódica, como essa questão está trazendo para a gente. Então, analisando essa questão, um professor criou um jogo de estratégia em que um grupo de 5 integrantes entra em uma sala temática, na qual eles devem resolver desafios para escapar do local no menor tempo possível. Durante o jogo, à procura de pistas, o grupo formado por Amanda, Beatriz, Carol, Daniela e Eduarda encontra um teclado com um formato de tabela periódica simplificada. E ao lado uma mensagem: descubra os 4 elementos químicos descritos nas pistas. A seguir, pressione a tecla correspondente aos elementos químicos na ordem em que foram descritos. Se acertar, da sala você irá escapar. Então, pessoal, as pistas foram: sou o elemento químico de número 1. Segunda pista: na forma de cátion bivalente, estou presente no leite e nos ossos e dentes. Sou halogênio do segundo período. Sou um metal alcalino de menor raio atômico. Bom, essas são as pistas que foram dadas. Então, o comando da questão diz: após ler atentamente as pistas, cada integrante do grupo selecionou alguns elementos a serem digitados no teclado e a ordem foram digitados. A integrante do grupo que pressionou as teclas correspondentes aos elementos das pistas, na ordem que foram descritos foi. Então, qual das teclas seria usada aqui? Para a gente analisar aqui, vamos relembrar aqui as pistas. Primeiro, sou elemento químico de número 1. Ou seja, na tabela periódica, quem é que tem o número atômico 1? Ah, professor, lembrei, é o hidrogênio. Isso, o hidrogênio. Então, a primeira pista é hidrogênio. Então, a gente já vê. A Amanda tem o hidrogênio. A Beatriz não tem hidrogênio na sua lista. Carol tem o hidrogênio. Daniela tem o hidrogênio. E a Eduarda também tem o hidrogênio. Então, o hidrogênio, lembrando, que é o único elemento da tabela periódica que ele não tem família, né? Ele é um elemento que suas características são exclusivas. Aí vocês, mas professor, ele não seria da família 1A? Não, não seria da família 1A. Ele está colocado na questão de estética na tabela periódica por ter um elétron na camada de valência, mas ele não seria da família 1A. Tudo bem? Então, na forma de cátion bivalente. Primeiro, o que é um cátion? Cátion são elementos, né? São íons de carga elétrica positiva, ou seja, indicando que ele perdeu elétrons. Bivalente significa dizer que ele perdeu 2. Você fala, professor, quem são os elementos que perdem 2 elétrons? Teoricamente, os elementos, todos eles da família 2A têm 2 elétrons na camada de valência e tendem a perder. Aí você fala, mas por que ele foi perder esses elétrons? Pessoal, ele foi perder esses elétrons, ele tende a perder
para adquirir uma estabilidade. Seria mais fácil, ele vai ficar estável perdendo 2 elétrons, porque na camada de valência dele ficaria com 8. Então, estou presente no leite, nos ossos e nos dentes. Ou seja, esse elemento em questão é o elemento cálcio. Nós falamos do íon de cálcio, o Ca2+. O terceiro, sou halogênio do segundo período da tabela periódica. Pessoal, o segundo período da tabela periódica. Qual o halogênio que está presente? O elemento flúor, né? O flúor tem 2 camadas de valências. Sou metal alcalino de menor raio atômico. Quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos são os elementos da família 1A. Então, você vai ter aí o primeiro elemento, a primeira pista foi o hidrogênio, né? A segunda pista foi o elemento cálcio, que ele forneceu para a gente, tem nos dentes. A terceira pista, sou halogênio, então você podia voltar lá na tabela periódica e conferir. Está aqui a tabela periódica, você vai ver aqui, o flúor está no segundo, como a tabela periódica tem 7 períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 7 camadas, então o flúor se encontra no segundo período, ok? E ele diz que é o elemento que tem o menor raio atômico, né? O elemento esse, seria o lítio, o elemento da tabela periódica, do segundo dos metais alcalinos, né? Entre metais alcalinos seria o lítio. Portanto, a personagem que teria todas as pistas acertado o teclado de acordo com as informações foi a Carol, ou seja, encontrou o elemento hidrogênio, cálcio, flúor e lítio. Tudo bem? Então, pessoal, da tabela periódica você vai lembrar o seguinte, porque você vai ter para a prova, está na sua mente bem claro isso. A tabela periódica tem a seguinte organização. Os elementos que estão nas linhas horizontais são chamados camadas, né? As camadas ou períodos. E os elementos que estão na linha vertical são chamados famílias ou grupos. Então, você vai entender, a tabela periódica é formada por metal, ametal e os gases nobres. Dentro desses metais e ametais, teria os semetais, essa classe que a gente já falou, né, uma vez que esses 7 elementos foram redistribuídos. A SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, redistribuiu. Mas aí o PAC reconhece como semetais. Então, tem metal, ametal, semetal e os gases nobres. Uma coisa você deve entender, quem está na mesma coluna, no mesmo grupo da tabela periódica, você vai lembrar de quê? Está na mesma família. Se está na mesma família, é porque eles têm propriedades semelhantes. Pessoal, olhe bem, não é propriedades iguais, são semelhantes. O que pode você, em um fármaco, por exemplo, um elemento pode ser substituído por outro. Isso, né, trabalhando com fármacos, essa prescrição, você teria que passar por um médico, por exemplo. Vou usar um exemplo de um remédio chamado Cataflam, remédio de marca. O seu genérico seria o diclofenaco sódico, onde você poderia estar trocando por diclofenaco potássio. Claro, o médico passando por essa alteração, ele concedendo essa alteração, porque o sódio e o potássio são no mesma família da tabela periódica, terem propriedades semelhantes. Tudo bem? Então, passando adiante um pouco mais, vamos para outra questão de separação de mistura, pessoal. Trabalhamos agora com tratamento de água. Todo mundo sabe a importância de usar uma água tratada. Essa água tratada vai fornecer benefícios para a população, consequentemente reduzir o risco de contaminações e de doenças, né? Consequentemente até internações dessa forma. Tudo bem? Então, vamos conhecer aqui o processo de um tratamento de água. Analise o esquema da estação de tratamento de água, ETA, em que são usados diversos reagentes químicos para obtenção de água potável. Então, observe bem, a água vem da represa, passa por um bombeamento e é adicionado alguns elementos, como o sulfato de alumínio, cal, que é o óxido de cálcio, e o cloro, na forma de hipoclorito de sódio. Aí você vai dizer, professor, qual a finalidade desses compostos serem adicionados? Bom, é o que a questão vai pedir, né? Já mostrar aqui. Na questão, o nosso comando diz: a fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado na limpeza e proliferação de micro-organismos na água são respectivamente. Então, ele fez duas perguntas: qual agente floculante e qual o agente que vai eliminar micro-organismos, ou seja, bactericida, por exemplo. Então, a gente pode entender da seguinte forma:
Quando a água vem passando no ETA, ela vem com alguns pontos, algumas partículas que não são tão pesadas para afundar, nem são tão leves para ficarem flutuando. Então essas partículas precisam de alguma forma precipitar. E essa precipitação, pessoal, você coloca um agente chamado sulfato de alumínio. O que ele vai fazer, professor? Ele pega as partículas pequenas e aglutina isso, ele pega as partículas menores para formar um composto maior, mais pesado, consequentemente ele vai por densidade afundar. Um processo a gente pode chamar de decantação. Então a função do sulfato de alumínio, aí você vai lembrar, então esse agente é aquele que coloca na piscina? Isso, aquele que coloca na piscina, para que esse sal que venha precipitar essas partículas que estão sobrenadantes, né? A cal, ou CaO, o óxido de cálcio, qual a finalidade, pessoal? A finalidade do óxido de cálcio é elevar o pH da água. Um pH ideal para que a gente venha consumir seria um pH básico, um pH alcalino. Mas hoje já se tem consenso que a água com pH de 6 acima, um pH considerável, seguro para se ingerir. O hipoclorito de sódio. Professor, esse hipoclorito de sódio é aquele que tem água sanitária? Exatamente. Esse hipoclorito não é o cloro exatamente, o Cl2, o gás cloro, não. São compostos que têm a cloro, né? Então, esses três agentes. Passa por um processo de floculação. Floculação é criar-se o flóculos. Vem a decantação, ou seja, as partículas mais pesadas vão afundar. E depois passa por filtro, né? A filtração. Coloca carvão para tirar algum cheiro que ficou, areia e cascalho para tirar as partículas que ainda estão sólidas. Passa nesse filtro, adiciona mais uma vez cloro, hipoclorito de sódio para matar as bactérias, os micro-organismos e adiciona flúor. Professor, quer dizer que esse flúor serve para quê? Ou melhor, o sulfeto de flúor, o fluoreto de flúor. Esse fluoreto de flúor, ele vai servir, pessoal, para combater as cáries dentárias. Exatamente isso. Essa foi a ideia que se teve para combater essa cárie. Portanto, na alternativa da nossa questão, as duas substâncias utilizadas como agente floculante e a forma do reagente empregado para impedir a proliferação de micro-organismos é o sulfato de alumínio e o hipoclorito de sódio, ok? Diga-se passagem aqui, nós temos dois tipos de sais. Aí você fala, professor, sal não é só NaCl? Não, NaCl é um tipo de sal, né? A gente, inclusive, nós temos algumas classificações, como por exemplo, o sal neutro, ou sal normal, né? Que não tem presença de NH+, nem de OH-. Temos o hidrogenossal, o hidroxissal, temos os sais anfóteros, ou os sais hidratados, aliás. Então, temos a classificação sal duplo, né? Então, são essas classificações quanto aos sais que estão presentes no nosso dia a dia. Lembrando que cada um deles com suas determinadas funções, né? Eu posso comer? Não, pessoal, cada sal tem que ter as suas características. Então, comestível para a gente, claro, a gente pode consumir alguns outros, mas principalmente a gente consome o cloreto de sódio, ok? Bom, passando adiante aqui, temos mais uma questão agora. Uma questão envolvendo, pessoal, mudanças de estados físicos. Alguns fenômenos, né, como esse aqui, bem claro, bem presente no dia a dia, que fala o seguinte, questão 4. A imagem mostra a formação da água líquida por meio de duas mudanças de estados físicos distintas. Mudança 1. A água formada na superfície externa do copo, ou seja, aquele chamado copo suado, o copo vai ficar suado lá por fora, né? E 2. A água proveniente do derretimento do gelo. Então, essas duas transformações, que você já viu, né? Você está tomando um refrigerante, tomando um suco, coloca um cubo de gelo e ele acaba derretendo. E se o copo estiver bem gelado, por fora ele vai ficar molhado, né? Chamar copo suado. Então, ele pergunta, o que seriam essas duas? Que transformações foram essas? Então, vamos comparar aqui. Os estados físicos da matéria, pessoal, não são só três, tem mais estados físicos, né? Tem o plasma, tem o condensado de Bose-Einstein, condensado de fermiônico, entre outros. Mas a nível de Enem, a nível de ensino médio, nós temos esses três, sólido, líquido e gasoso. Uma vez que a substância se encontra no estado sólido, acompanha o texto, acompanha a figura, está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, é necessário que o sistema absorva esse calor, ou seja, a água absorva esse calor. Uma vez que a água absorve esse calor,
o nome dessa transformação, né, é uma transformação endotérmica, porque está absorvendo calor. E essa mudança é chamada de fusão, a passagem do sólido para o líquido. Uma vez que está no líquido, a água continua absorvendo o calor, ela vai passar para o estado de vapor, né? Ela vai, no caso, vapor da água, se for outra substância, seria gasosa. Então, se for mudança de estado físico para a água, seria vapor aqui. Então, seria vaporização. E essa vaporização se divide em 3 pontos. No caso da água, especificamente, seria a evaporação, a ebulição e a calefação. A diferença entre as 3, pessoal, se dá na velocidade, né? A espontaneidade. A evaporação é aquele fenômeno quando você bota uma roupa para estender no varal e ela vai evaporar. Já a ebulição, você vai ter que ferver aquela água. E a calefação é aquele movimento, aquela passagem muito rápida do estado líquido para o estado de vapor. Aquela panela quente que você borrifou um pouquinho de água. Já a passagem diretamente do sólido para o vapor ou gasoso, né? Vapor novamente, como fosse a água, é chamado sublimação. Uma vez que está no estado vapor, o gasoso, e vai retornar para o líquido, é necessário que o sistema libera esse calor que absorveu para vir. E essa liberação nós vamos chamar de reação exotérmica, a reação que vai liberar calor, ΔH negativo. Então o nome dessa transformação é chamado de condensação. Uma vez que chega no líquido e o sistema continua liberando esse calor, ele vai sofrer uma solidificação. E a passagem diretamente do gasoso para o sólido é chamado de sublimação, ressublimação, sublimação inversa. Qualquer desses termos pode ser usado aí no processo. Vale salientar o seguinte: comparar o processo fusão e solidificação. A passagem do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o sólido, solidificação. É interessante lembrar o seguinte: a quantidade de energia que for necessário para passar do sólido para o líquido é a mesma quantidade que será liberada para sair do líquido para o sólido. A mesma quantidade de energia absorvida para passar do líquido para o gasoso é a mesma quantidade de energia liberada para passar do gasoso para o líquido. Agora, não necessariamente, pessoal, seria a mesma quantidade de fusão e solidificação, teria que ser iguais à quantidade de vaporização e condensação. Nesse caso, não tem nada. Não é dessa forma. Só dos dois processos teria a mesma quantidade, um absorvendo e a outra liberando. Uma vez que a gente consegue entender essas mudanças, vamos voltar para a nossa questão. Então ele diz: de acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas, na mudança 1, a água formada na superfície externa do copo sofreu condensação, ou seja, ela passou do gás, do vapor para o líquido, liquefação, condensação, liquefação ou sublimação. Já na passagem 2, ele diz, foi um processo de fusão, ou seja, o derretimento do gelo seria um processo de fusão. Então, pessoal, analisando aqui o nosso processo, a gente pode dizer que houve uma condensação nessa água formada externa, ou seja, foi preciso resfriar o ambiente, ou seja, foi preciso a água liberar calor. Portanto, o processo de condensação, o processo exotérmico. Já o processo de fusão, ou seja, para a água derreter, de acordo com aquele nosso gráfico, aquele infográfico que nós vimos, a água vai estar absorvendo calor. Então, você vai ter um processo de condensação e um processo de fusão. Lembrando a água, o que podemos mais salientar para a água? O ciclo biogeoquímico da água, pessoal, é um ciclo muito importante que influencia diretamente na quantidade de chuva, né? A evaporação da água, a água evapora, depois precipita, então há aquele ciclo, vamos lembrar esse ciclo da água. Então, na sua revisão aí, nos seus últimos dias, né, na reta final, dá essa revisada nesses tópicos, né? O que mais lembrar da água? Processo lá da biologia, como capilaridade, as forças intermoleculares, né? A tensão superficial que a água vai aparecer. Então, lá no começo da bioquímica, dá uma analisadazinha lá na biologia, que a prova é de natureza, não é só química, é só a prova de natureza. Então, lá em bioquímica, a água, analisa a água, as propriedades da água, juntamente
com essas propriedades químicas que nós conhecemos, né? Que a água é uma ligação covalente, né? Uma ligação intramolecular covalente e umas forças intermolecular chamado dipolo, ligação de hidrogênio. Então, veja, tensão superficial, adesão, coesão, capilaridade. Pontos que são estratégicos para a sua prova. Tudo bem? Então, vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente continua com a nossa aula, ok? Olá pessoal, estamos novamente por aqui, sou o professor Ítalo Lemos, professor de Química e dando continuidade à nossa revisão, né, a nossa revisão de Química do Nota 10, essa reta final, mais algumas questões aqui envolvendo agora a parte de atomística, né, o que é que podemos lembrar de atomística? Ah, professor, atomística nós vamos lembrar dos átomos, isso, vamos lembrar dos átomos, né, os modelos atômicos, né, propriamente dito, né, a gente vai estar lembrando lá do modelo atômico Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, Sommerfeld, cada um, pessoal, não podemos falar, esse modelo está errado, esse não, cada um para a sua época, houve sua contribuição significativa, né? Após estudo, verificou-se que alguns modelos teriam informações que não estavam verídicas para o momento atual, mas para alguma outra época estaria sendo correta, né? Então, vamos lá falando de modelos atômicos. Ao realizar um experimento com gotículas de óleo eletricamente carregadas, um cientista registrou as cargas de 7 gotículas organizando em seu registro de tabela. Bom, ele organizou da seguinte forma: G1, 2, G2 menos 2E, G3 menos 3,5E, G4 menos 12E, G5 1,3E, G6 9E, G7 menos 1,7E. Então, essas foram as cargas que o cientista organizou. E o comando da questão fala o seguinte: considere que essas gotículas possuam em sua composição apenas nêutrons, prótons e elétrons, sendo o valor da carga elétrica elementar. Ao analisar os registros feitos pelo cientista, percebe-se que houve um erro ao registrar a carga elétrica de ao menos quantas gotas que o cientista acabou errando aí, ao seu registro. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, o que seria essa carga elementar? Pessoal, carga elementar é a carga do elétron, né? Então, carga elementar refere-se à carga do elétron. Carga do elétron essa que é uma carga negativa. Então, esse conceito, você tinha que ter essa informação desse conceito, de que o que seria essa carga elementar, que seria uma carga negativa. Visto isso, essa carga negativa, quantos erros o nosso cientista acabou cometendo aí ao registrar todas essas partículas aí? Turma, ele acabou errando na partícula que ele colocou carga positiva, ou seja, aquela partícula que ele não colocou um sinalzinho antes, um menuzinho, indicando que é uma carga negativa. Então, quais foram as partículas erradas segundo o registro? A partícula 1, a partícula G5 e a partícula G6. Portanto, houve aí o registro de 3 gotículas de óleo que foram calculados, registrados erradamente. Porque trabalhamos com o conceito de carga elementar. Lembrando dos modelos atômicos, vamos pegar o modelo mais utilizado nas provas, né? O modelo atômico de Bohr, que é aquele que tem prótons, nêutrons e elétrons. No seu núcleo você tem prótons e nêutrons, na eletrosfera você tem os elétrons, né? Os prótons carregados positivamente, os elétrons carregados negativamente, os nêutrons sem carga elétrica. Os prótons com a massa 1U, que seria uma unidade de massa atômica, enquanto os nêutrons também têm massa semelhante aos prótons, já o elétron tem massa praticamente desprezível, né? Então a gente pode dizer que o elétron não tem massa, né? Tem massa, né? Claro, obviamente, mas sua massa é quase desprezível, tá ok? O núcleo teria esses prótons e nêutrons, e na eletrosfera, em órbitas elípticas, teria os elétrons, ou nas órbitas circulares, teria os elétrons se movimentando. Esse elétron, quando está se movimentando na mesma órbita, as camadas atômicas, né, do átomo, K, L, M, N, O, P e Q, cada uma dessas camadas com a quantidade de energia nelas,
O elétron está se movimentando como se fosse nas raias e nem está ganhando, nem está perdendo energia. Quando o elétron recebe uma energia, ele vai saltar para a camada mais externa. Essa energia que ele recebeu pode ser calor, pode ser na forma de luz, uma forma de energia. Quando ele retomar para a camada de origem, toda a energia que ele absorveu tem que ser liberada na forma de luz, na forma de fótons, no espectro visível, né, que vai da vermelha até a cor violeta, né? Então, essa aplicação, bota na sua revisãozinha lá os fogos de artifício, né, o modelo atômico de Bohr, tá ok? Bom, continuando aqui o nosso processo, nós vamos chegar em ligações químicas. Nas ligações químicas, turma, nós temos 3 tipos: intramolecular, a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica que a gente tem que entender é aquela ligação que é formada de um metal mais ametal ou metal com hidrogênio. A principal característica dessa ligação química é a transferência de elétrons. Já a ligação covalente, ela é formada de ametal mais hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, onde a principal característica dessa ligação é o compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Então vamos mais essas duas, grave essas duas informações. Vamos para a nossa questão. O lítio é um metal alcalino economicamente importante e bastante versátil. A forma iônica desse elemento químico combina-se com o íon carbonato, pessoal. Pessoal, esses íons, né, são os que os ânions, né, falando, são os que têm carga elétrica negativa, né? Carbonato, sulfato, nitrato, nitrito, o fosfato, todos eles são os ânions que, ao se ligar com um metal, vai formar uma ligação iônica. A forma do carbonato de lítio, composto iônico, é empregado como medicamento de tratamento de transtorno bipolar. A forma do composto iônico do lítio mencionado no texto e a distribuição eletrônica de níveis e subníveis de energia do lítio é... Turma, então o que a gente vai fazer? Vai lembrar, o lítio, Li, família 1A. Então tem carga mais 1. Tendência que o lítio perca um elétron. Já o carbonato, que vocês acompanham aqui, ele vai ter aqui CO3, 2-. E a gente vai fazer aquele processo chamado de íon fórmula. Ou seja, a carga do íon, do lítio, né, mais 1, vai descer para ser índice do carbonato, e a carga do carbonato, que é o mais 2, vai ser índice do lítio. Então, a fórmula química vai ficar Li2CO3, ou seja, carbonato de lítio. E a distribuição? Turma, a distribuição eletrônica também vai lembrar aquela distribuição de Linus Pauling. Começando com quem? 1s2. Então teria 1s2, como o lítio tem número atômico 3, indica que ele tem 3 prótons no seu núcleo e 3 elétrons na sua eletrosfera. Então, a distribuição vai ser 1s2 e 2s1. Portanto, a fórmula aqui da questão seria do lítio, 1s2, 2s1, só que ele queria a forma, pessoal, do íon, que foi ligado ao íon lítio. O íon lítio, pessoal, é quando ele perde um elétron. Aí você vai dizer, professor, essa aqui seria a forma neutra? Sim. Mas se ele perder aqui um elétron, ele vai ficar estável? Vai ficar estável. Mas ele não tem que ter 8 elétrons na camada de valência? Não, pessoal, 8 elétrons são os gases nobres, mas ele seria semelhante a um gás nobre também. Lembre do hélio. O hélio é um gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, mesmo o lítio perdendo um elétron, não ficando com 8, mas ficaria com 2. Ou seja, ficaria semelhante ao íon, o gás nobre hélio. Então, estaria estável dessa maneira. Portanto, a alternativa correta, a fórmula LiO3 e 1s2. Essa questão, você podia distribuir diretamente o lítio e errar na letra A, como fosse uma pegadinha. Por quê? Você ia distribuir o lítio todo. E na questão, no comando, disse que o subnível de energia do íon lítio, ou seja, o lítio quando perdeu um elétron na sua valência. Tudo bem? Tranquilo então?
ligação química, lembra da íon fórmula e vocês vão ter essa fórmula molecular sendo gerada. Bom, partindo adiante agora da ligação química, vamos entrar em polaridade da molécula. A gente já viu que polaridade, a molécula pode ser polar ou apolar. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Você toma como por base a água. A água é um composto polar. Se esse composto se dissolver na água, o composto obviamente é polar. Se esse composto não dissolver na água, esse composto seria polar. Tudo bem? Tranquilo então? Então vamos lá para a nossa questão. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção de luminosidade disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso. Por ser composta por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica, a melatonina penetra facilmente na membrana plasmática de diferentes tipos de células. Essa facilidade de penetração deve-se à composição da membrana plasmática, que contém células dos seguintes tipos. Pessoal, vamos lembrar aqui. Essa camada, a membrana plasmática, seria essa bicamada, ou seja, essa dupla polaridade. Como os fosfolipídios na biologia e na química como os tensoativos, ou seja, como os detergentes, seriam moléculas bipolar. Teria uma parte polar e uma parte apolar. Então, como ele diz que é uma parte hidrofílica, seria uma parte que tem afinidade com água, ou seja, uma parte polar, e outra hidrofóbica, ou seja, que não tem a proximidade, não tem afinidade com água. Portanto, você vai ter aí uma molécula que seria parte polar e uma parte apolar. Aí você vai fazer uma parênteses e lembrar da época da Covid, né? E uma das formas de você se prevenir, né, era você sempre fazer asepsia, lavar as mãos, né, com sabão, detergente ou álcool. Professor, para que é aquilo? Não entendi. Na membrana do vírus, membrana apolar, o que acontecia? Quando você colocava o detergente, aquela parte apolar do detergente se ligava com aquela membrana, né? Uma vez que se ligando com aquela membrana, vai dissolver aquela membrana, o material genético do vírus ficaria exposto à luz solar ou qualquer tipo de iluminação de luz, né? Calor, iria degradar aquele material do vírus. Por isso a ideia de lavar as mãos para combater aquele vírus. Então pode ser uma questão que ele envolva a parte de doenças, né? Doenças provocadas por vírus, bactérias, e uma forma de prevenção das mesmas seria lavar as mãos com álcool, né? E lavar as mãos com ou detergente. Aí você fala, professor, mas por que tem que ser álcool 70 especificamente? Galera, perceberam que nos estudos, quando se tinha o álcool, entender o que é um álcool 70. Álcool 70 é aquele álcool que é 70% de etanol, 30% de água. Percebeu que com essa quantidade, pessoal, o vírus, os materiais, essas membranas que envolvem os vírus, começavam a se dissolver melhor. Ah, professor, com 40% dissolve? Dissolve, mas então uma boa solubilidade. Então, os estudos mostraram que a melhor solubilidade para essa membrana que envolve esses vírus seria entre 65% e 75% de porcentagem em volume para esses materiais, para esse tipo de álcool. Ah, professor, então não ficaria melhor com a porcentagem maior de etanol? Ah lá, um etanol 80%. Não, não ficaria. Por quê? Quanto mais puro for o etanol, ou seja, a mistura, quanto maior o teor de etanol, mais ele vai evaporar. E para dissolver essa membrana que eu falei há pouco do vírus, precisa que o material passe um tempo em contato, essa substância, com essa membrana do vírus. Então, quando ele está a concentração muito elevada, não dá tempo suficiente para dissolver essa membrana. Por isso que os estudos mostraram que a melhor concentração vai entre 65% e 75%, ficando na mediana de 70%, por isso então que se usa álcool 70 nesse processo de asepsia. Tudo bem? Bom, continuando nosso processo, falando de etanol, vamos chegar nas propriedades da molécula, né? Propriedades
como ponto de ebulição, o que influencia nesses pontos de ebulição. Então, vamos lá então. A temperatura de ebulição de substâncias está relacionada com a força de atração existente entre as moléculas que as constituem. Essa força de atração, por sua vez, tem componentes como a massa das moléculas e a interação intermolecular existente entre elas. Considere as moléculas de 3 substâncias orgânicas e suas respectivas temperaturas de ebulição. Turma, primeiro, para comparar o ponto de ebulição de uma substância, você só pode comparar se as massas moleculares, massa molar, forem próximas. Não dá para você comparar uma massa de 46 gramas por mol com uma massa de 235, por exemplo. Então não dá para comparar, então tem massas próximas, E uma vez que você compara aqui, se liga só, éter etílico, a massa dessa molécula foi 46 gramas por mol. Temperatura de ebulição, menos 25 graus Celsius. Etanol, mesma massa. A estrutura, mas o ponto de ebulição bem maior. Bom, que fato deve isso? Vamos entender daqui a pouco. Propanol, ou seja, um a outro álcool, já com a massa um pouquinho maior, porém também a temperatura de ebulição maior. Então, percebe-se, pessoal, quais os dois fatores que atuam nessas propriedades físicas, como ponto de ebulição, de uma molécula orgânica especificamente falando. Seria o tamanho da molécula, ou seja, a massa molecular, também como a força intermolecular. Então vamos lá para o comando da questão. O que foi que o comando da questão nos disse? Analisando as fórmulas estruturais e as temperaturas de ebulição das substâncias apresentadas na tabela, verifica que a diferença de temperaturas de ebulição se deve ao fato de que... Vamos fazer uma lida rapidinho aqui na alternativa. Das 3 substâncias, deve-se o aumento progressivo de massa, porque foi aumentando a massa, isso é justificativa. O éter etílico e o etanol deve-se a diferença de massa entre as moléculas, ou seja, o éter etílico e o etanol, se a gente voltar aqui um pouco para a questão, vai ter a mesma massa. Então não foi isso. O éter dimetílico e o etanol deve-se a diferença entre os tipos de interação intermolecular existente nas moléculas, voltando para a questão. Turma, na molécula do éter dimetílico, você tem uma força intermolecular aqui, chamada dipolo. Não é tão forte dipolo que essa molécula vai ter quase uma angulação, uma anulação dos momentos vetor resultante, mas seria uma molécula dipolo. Já a molécula de etanol, a força intermolecular é a ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, que a gente já percebeu, já vimos aqui, que é uma interação mais forte. Turma, se é uma interação intermolecular mais forte, ele favorece que seja mais difícil você romper essas interações. Portanto, o éter dimetílico e o etanol deve ser a diferença entre os tipos de interações intermoleculares existentes entre as moléculas? Sim, faz todo sentido essa alternativa aqui. O etanol e o propanol, essa diferença deve-se entre os tipos de interação intermolecular? Não, pessoal. Se você voltar um pouco mais aqui, tanto o etanol como o propanol têm a mesma força intermolecular, ou seja, ligação de hidrogênio. A diferença foi o tamanho da cadeia, a cadeia foi maior. Portanto, a alternativa letra C. Então, lembre-se, vou comparar moléculas orgânicas. 1. Verifica se as massas são semelhantes. 2. Verifica o tipo de interação intermolecular. Porque uma vez que as massas são próximas ou iguais, pode ser, vamos analisar as forças intermoleculares. A ligação de hidrogênio é uma interação mais intensa. Depois, seguida por dipolo-dipolo. Depois, por dipolo induzido. Visto essas 3 forças intermoleculares, você vai comparar essas propriedades. Tudo bem? Faz essa anotação aí. Não deixa de rever esses tópicos aí. Tudo bem? Ou seja, e agora vamos para mais uma questão de separação de mistura. Tá junto? Vamos separar então. Para separar, o que é que você tem que entender? A escolha do método, ele tem que envolver a eficiência. Primeiro, você tem que saber que tipo de mistura que você vai ter.
se é líquido com líquido, sólido com sólido, líquido com gás, líquido com líquido, enfim, qual o tipo de mistura, a escolha desse método, a eficiência desse método para se aplicar na prática, né? A eficiência vai desde o tempo seja um tempo relativamente curto para separar e também o custo financeiro nesse processo de separação, levando isso na prática, tudo bem? Então, considere as misturas presentes na tabela. Água e areia, leite integral, ouro 18 quilates e maionese. Pense, a mistura é heterogênea e seus componentes podem ser separados por filtração simples. Ou seja, qual dessas misturas aqui seria heterogênea? Heterogênea, pessoal, é aquela mistura que tem duas ou mais fases. Ou seja, os compostos não foram dissolvidos um no outro. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase entre os seus componentes. Tudo bem? Então, dessas que estão aqui em questão, você tem aqui a água e a areia, que seria uma mistura heterogênea. A mistura homogênea dos seus componentes não pode ser separada por filtração simples. A mistura é heterogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples. A correta associação entre as misturas e as afirmações feitas é, então, qual dessas que nós temos aqui como possível escolha? Então, vamos lá então. A1, mistura heterogênea e seus componentes podem ser separados por filtração simples. Heterogênea, duas fases. Filtração, você vai lembrar que ele separa sólido de líquido. Então, portanto, aqui nós vamos escolher a mistura. A mistura 1 vai ser separada pelo procedimento X, ok? A mistura 2 é leite integral. Qual seria ela aqui? A 2. E a mistura, vamos pegar aqui o método. A mistura, o procedimento Y. Mistura é homogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples, pessoal. Qual dessas aqui seria uma mistura homogênea? O ouro 18 quilates. Lembrando a vocês que o ouro 18 quilates ele é formado por ouro 18, 75% de ouro puro, mais 12,5% de cobre, mais 2,5% de prata. Esses metais estão todos unidos. Professor, mas pode se unir como? Um processo de fusão. Eles fundiram, foi fundido, esquentou até derreter, como eles são semelhantes com semelhantes se misturam. Misturaram, né? Então ficou uma única forma. Então você tem essa mistura, você não vai conseguir separar essa mistura por filtração. Então, o procedimento 2, né? O procedimento Y aqui, seria utilizado para separar o ouro 18 quilates. O procedimento Z, a mistura é heterogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples. Ou seja, nós vamos ter aqui o leite integral. Pessoal, quando se fala desse leite integral, é aquele leite que ainda vem com a sua quantidade de gordura, né? Então, ele não vai conseguir separar por filtração simples, porque para fazer filtração simples, as partículas devem ter um tamanho, uma granulometria mínima possível para se ficar retida nesse filtro. Então, seria aqui o procedimento, a mistura 2, seria utilizada no procedimento Z. E a mistura 4, a maionese, por ser, a maionese vai chamar a atenção no detalhe, ele é um tipo de colóide, é uma solução coloidal. Então, quando vocês forem revisar as soluções, dá uma lidazinha nas soluções, você tem lá soluções verdadeiras, né? Nós temos os colóides e temos as soluções grosseiras, onde essas vão diferenciar entre si pelo tamanho das partículas. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Associar o método à mistura que você vai separar. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma revisão de química para vocês, né? Vocês continuem seus estudos aí, né? E logo, logo, nas próximas aulas, vamos trazer mais temas nessa reta final. Vamos em frente e até a próxima. Um abraço.
Ai, vidas, eu posso dizer... Eu acho essa história de que o segundo dia de provas é mais fácil por não ter a redação uma grande fake. Ah, eu também! São tantas questões de exatas que eu fico tensa do mesmo jeito. Eu também. Por isso eu sempre começo pelo que é mais fácil pra mim. É claro! Na biologia, por exemplo, genética é o assunto que eu mais domino. Inclusive, esse é o tema da nossa próxima aula. Olá, aluno TCM, olá, aluno vestibulando. Estamos cada vez mais próximos da grande maratona, né, que é esse Enem. E as expectativas são sempre as melhores possíveis. E estou aqui novamente, meu nome é professor André, para dar mais algumas dicas, né, para você que está prestes a participar dessa maratona. E hoje o tema da aula, né, eu sou professor de biologia e o tema da aula de hoje nós vamos falar sobre genética, mais especificamente a primeira lei de Mendel. É fundamental, né, para você, aluno que vai participar do Enem, que você foque, né, entre todas as outras coisas do conteúdo extenso, né, que nós temos para essa avaliação, que vocês tenham foco em genética. Genética é o segundo maior tema que vem caindo constantemente no Enem, perdendo apenas para a quantidade de questões voltadas para a ecologia, tema visto em aulas anteriores. Para que possamos entender melhor, né, o que é genética, é importante que você conheça o termo chamado de hereditariedade. Que a hereditariedade está voltada exatamente para isso, né? Para a capacidade de transmissão de características entre indivíduos ao longo de várias e várias gerações. Essas características, né, que serão passadas ao longo de várias gerações, elas podem ser adquiridas, né, ou elas podem ser apenas mantidas, e que essas novidades que vão aparecendo, né, de uma determinada característica, em consequência principalmente de uma mutação. Hoje em dia, né, a importância de se estudar a hereditariedade se faz exatamente para que possamos identificar em uma família, para que possamos identificar em um grupo de indivíduos a capacidade de ele manifestar, de ele produzir, de ele portar ou não uma anomalia ou uma determinada substância que vai ser fundamental ao funcionamento do organismo dele, como é o caso da insulina. Durante muito tempo, né, desejava-se conhecer a origem dos indivíduos, a perpetuação das características do indivíduo, a manutenção da característica do indivíduo. Mas eu costumo dizer em sala de aula que a genética é uma ciência muito recente, né? Embora ela tenha sido começada a estudar desde a Grécia Antiga, mas o boom da genética mesmo veio apenas com Johann Gregor Mendel, né, a partir do século XIX. Johann Gregor Mendel era um matemático, né, onde ele sempre buscou tentar ingressar em uma faculdade como professor efetivo, porém nunca conseguiu. Mas Mendel era descendente de uma família pobre, né? Mendel era descendente de uma família bastante humilde, em que às vezes faltava até as alimentações básicas. Sendo assim, alguns de seus professores sugeriram que ele fosse estudar em um mosteiro para ser um monge. Chegando no mosteiro, né, Mendel, com muito tempo ocioso, ele dedicou seus estudos no cruzamento de alguns animais, mas foi mesmo no cruzamento entre ervilhas, né, da espécie Pisum sativum, onde Mendel deu o boom, onde Mendel conseguiu, né, informações. Essas informações viraram leis que são válidas até o dia de hoje, né? Eu costumo me adentrar na biografia de Mendel, porque é uma biografia bem interessante. Mendel, ao se dedicar aos estudos com genética, né, o cruzamento entre ervilhas, ele foi encontrando resultados, e esses resultados ele ia registrando em termos matemáticos. Quando Mendel já estava com tudo pronto, quando Mendel estava com todo o trabalho preparado para divulgar no mundo científico, Mendel foi frustrado mais uma vez, né, porque coincidiu exatamente no período de que Charles Darwin veio com a revolução a respeito da origem das espécies, que nós chamamos de seleção natural.
Então, aquele processo de Charles Darwin, aquela ideia de Charles Darwin foi muito mais aceita na comunidade científica, pois não tinha termos probabilísticos, não tinha termos matemáticos tão complexos quanto estabelecido por Mendel. Porém, depois de muito tempo, né, 3 novos cientistas vieram e, de forma bastante independente, trabalharam e souberam que havia ainda algo guardado, algum acervo, né, do que Mendel teria preparado. Quando eles tiveram acesso a essas informações já registradas por Mendel, essas informações foram exatamente as mesmas registradas por esses 3 cientistas que trabalhavam de forma independente. E a partir daí, Mendel ficou conhecido como o pai da genética. Mendel teve muita sorte, eu costumo dizer isso em sala de aula, porque ao estudar com ervilhas, né, Mendel selecionou características que essas características não são como via de regra, né, como as características hoje implantadas no indivíduo, principalmente no ser humano, né? Mas o que Mendel teria... Mas o que Mendel fez naquele período, né, ele fez de forma pensada, ele fez de forma consciente, até porque as ervilhas passava para ele algumas vantagens. E que vantagens são essas? A primeira vantagem que as ervilhas trouxeram para Mendel são muito similares, gente, às vantagens que hoje são trabalhadas em camundongos, né? O fácil manejo, o fácil cultivo. É importante lembrar que as ervilhas são plantas leguminosas. E por serem leguminosas, elas são autofecundantes, né? As pétalas das flores da ervilha possibilita que essas ervilhas elas sejam autofecundadas. Mas, por ela ter essa facilidade de ser facilmente manipulada, de ser facilmente cultivada, Mendel também possibilitou que essas ervilhas realizassem fecundações cruzadas. Uma flor com a característica distinta da outra, né? Ele possibilitou, ou ele fez esse cruzamento, o que viabilizado exatamente por esse fácil cultivo pelas ervilhas. Um outro detalhe, como eu falei anteriormente, né, os resultados de Mendel eram estabelecidos por meio de termos probabilísticos. E quando a gente fala em probabilidade, né, é importante lembrar, você que gosta muito de matemática, há de convir comigo que, para que possamos ter um resultado bem próximo do desejado, para que possamos ter um resultado bem próximo do que de fato é esperado, é necessário que aquele evento ele aconteça por diversas vezes. Se você jogar uma moeda para cima, 50% de sair cara, 50% de chance de sair coroa. Mas se você jogar só 2 vezes, né, a quantidade de eventos é insuficiente para que essa margem de 50% para cada um dos eventos aconteça. Então, o que é que se deve fazer? Levar essa moeda para cima, né, arremessar essa moeda por várias vezes, para que esse número elevado aproxime aí do número desejado, de 50% para a cara e 50% para a coroa. E as ervilhas trouxeram essa vantagem para Mendel. As ervilhas propuseram essa vantagem para Mendel, pois ela produzia uma grande quantidade de sementes. E essa grandiosa quantidade de sementes fez com que Mendel chegasse aos resultados probabilísticos bem próximo da realidade. Então essa aí seria uma segunda vantagem que as ervilhas teria trazido para Mendel. Uma outra vantagem, né, é que Mendel, essa eu considero uma das maiores sortes que ele teve, é que ele trabalhou com características bastante contrastantes, né? Características nas quais ou a ervilha era verde ou a ervilha era amarela. Ou a ervilha era alta ou a ervilha era baixa. A flor da ervilha ou era púrpura ou era uma flor branca. As características eram contrastantes. Ele não tinha uma característica intermediária que pudesse, né, causar confusão na conclusão dele, pois naquela época, é importante lembrar, aluno, que Mendel não tinha ideia do que seria uma molécula de DNA. Mendel não tinha a menor ideia do que seria um gene, tampouco uma meiose. Então, para que esse sucesso fosse estabelecido, ele identificou, ele analisou características que eram completamente contrastantes, como foram citadas a princípio, né? Aqui eu já falei, né? As ervilhas seriam plantas de fácil manejo, de ciclo de vida curto. Esse ciclo de vida curto
possibilitava, viabilizava para Mendel que ele enterrasse, que ele plantasse uma semente e dentro de alguns dias, dentro de alguns meses, aquela semente já pudesse originar novos frutos, novas vagens, né? E é que aquele fruto, que aquela vagem pudesse disponibilizar um grandioso número de sementes para que Mendel pudesse ter, assim, o seu resultado. Quais eram os fatores desfavoráveis aí das ervilhas para Mendel? Né? Como eu já falei, o modelo dos resultados. Infelizmente, né, Mendel, como apaixonante da matemática, ele teve seus resultados todos estabelecidos, todos registrados por meio de números probabilísticos, e isso aí foi um ponto desvantajoso para Mendel. E aqui nós temos uma imagem, né, do que seria uma possível anotação dos cálculos, né, dos resultados encontrados por Johann Gregor Mendel. Continuando aqui, né, nós temos também um outro fator desfavorável, né, como também já foi citado. O resultado de Mendel foi proposto, foi lançado no mundo científico, juntamente com a teoria da seleção natural de Charles Darwin, onde foi bem mais fácil a aceitação, por ter sido mais fácil a sua interpretação, né? Então, assim, nós vamos simular, né? Nós vamos agora adentrar no mundo em que Mendel teria utilizado para chegar à conclusão, né? Para que Mendel pudesse ser postulado como o pai da genética. A princípio, o que foi que Mendel fez? Ele selecionou uma característica de uma flor, né? Nós podemos encontrar aí que as flores elas podem apresentar duas colorações, a púrpura, né, e a coloração branca, e ele permitiu que essas plantas, a princípio, fossem autofecundadas. Para que é que ele possibilitou, para que é que ele permitiu que essas plantas fossem autofecundadas? Para que ele tivesse a certeza que esses grupos de plantas não iriam originar sementes que originassem plantas com flores de cores diferentes. Então, quando ele teve uma enormidade de sementes, 8, 10, 12 mil sementes, e ao ter enterrado a maioria delas, e todas originaram flores púrpura, então ele chegou à conclusão que aquelas flores, ou que aquelas sementes, eram consideradas sementes puras. Da mesma forma ele fez com as sementes brancas. Assim, essa geração pura, né, que vai iniciar esses indivíduos puros que vai começar uma nova linhagem, hoje em genética nós a chamamos de geração P ou geração parental, né? É uma geração aquela que vai iniciar uma linhagem. E comumente nós costumamos representar essa geração parental por indivíduos puros, que são aqueles que não originam uma outra característica a não ser aquelas presentes neles. Então, quando ele chegou a essa conclusão, ele, como mostra aí, né, teve aí a geração seguinte, que ele chamou de F1, todas as púrpuras originavam flores púrpuras, todas as brancas originavam flores brancas. A mesma coisa ele fez com a textura e cor da ervilha, né? Mais abaixo nós temos, quando ele pegou a geração pura entre ervilhas amarelas, todas as gerações seguintes eram sementes amarelas. A mesma coisa com as sementes verdes. Para que Mendel continuasse, né, o seu processo de curiosidade, para que Mendel continuasse o seu processo de inovar, o que foi que ele fez? Ele fez um processo conhecido por emasculação. Em que consiste esse processo de emasculação? Consiste em castrar, consiste em retirar de uma flor, no caso aí a flor hermafrodita, um dos seus aparelhos reprodutivos. Conforme mostra a imagem, né, tá bem nítido que a flor branca foram retirados os seus estames, foi retirado o seu androceu, foi retirado a estrutura reprodutiva masculina. Logo em seguida, o que foi que Mendel fez? Ele fez uma manipulação para possibilitar uma fecundação cruzada, né? O que é essa fecundação cruzada? Ele, por meio de alguns equipamentos, né, por meio de algumas tecnologias, embora bem arcaicas na época, ele pegou aí um pincel, esse pincel, ele retirou os grãos de pólen, né, que é onde vai originar o gameta masculino de uma flor púrpura, e levou
para o gineceu, mais precisamente lá para o estigma, né, do gineceu, esses grãos de pólen. O que é que ele está representando? Ele está fazendo o cruzamento entre duas linhagens puras, alunos. Ele pegou uma linhagem pura púrpura e pegou uma linhagem pura branca e fez o cruzamento, fez uma fecundação cruzada entre eles, meio que de forma artificial, mas está valendo. Ao fazer essa fecundação, Mendel observou que na geração seguinte, conforme mostra a imagem, a chamada geração F1, todas as sementes originadas desse cruzamento, todas, 100% dessas sementes, quando enterradas, originaram plantinhas também de flores púrpuras. E aí, teria desaparecido o caráter, né? Teria desaparecido o fator, conforme chamou Mendel. Teria desaparecido o fator para o caráter branco. Né? A característica branca teria desaparecido com a presença do fator para a cor púrpura da flor. Mendel não se conteve. E aí, né, nós temos outros cruzamentos. Ele cruzou a flor, a ervilha amarela com a ervilha verde, teve 100% dos descendentes de ervilhas amarelas. Depois ele cruzou plantas com ervilhas lisas, né, e ervilhas rugosas e obteve 100% da geração seguinte, sementes lisas. E isso aí ele fez com 7 características: textura da vagem, cor da vagem, altura da planta, posição da flor, cor da flor, enfim. Todas essas características foram feitas exatamente seguindo essa linha de raciocínio. Cruzar uma característica com a outra. Na imagem seguinte, né, nós temos uma continuidade do trabalho de Mendel, onde o que foi que ele fez? Sabendo ele que a geração F1, 100%, era proveniente do cruzamento entre dois indivíduos com características analisadas diferentes, e que todos esses indivíduos da F1, por terem originado de um mesmo indivíduo, eram de indivíduos puros, né? Eles eram geneticamente iguais. Então, para Mendel, não valeria mais a pena. Para Mendel, não tinha qualquer vantagem ou qualquer novidade se ele realizasse a fecundação cruzada. Não tinha mais sentido, haja vista, todos os indivíduos da F1 seriam geneticamente iguais. Quando ele fez esse cruzamento, ou quando ele permitiu que essas plantas se autofecundassem, nós pudemos observar, né, na geração seguinte, que ele chamou de geração F2, o reaparecimento da flor com caráter que não teria aparecido na geração anterior, que seria aí o caráter branco para as pétalas daquela flor. A mesma coisa para a cor das ervilhas, né? Ele, ao ter cruzado essas ervilhas amarelas provenientes lá do cruzamento, né, de indivíduos puros, amarelo e verde, na geração seguinte, que ele chamou de geração F2, reapareceu o caráter que teria desaparecido no caso da geração F1. Assim sendo, né, Mendel percebeu que para cada característica analisada, sempre haviam 2 alelos. Hoje nós conhecemos por alelos. Hoje nós conhecemos por genes. Mas naquela época, Mendel, como eu já falei anteriormente, Mendel não tinha ideia do que era uma molécula de DNA, tampouco que era um gene. Então, ali ele chamou de fator. Além desses indivíduos terem 2 fatores, né, para cada característica, um proveniente do genitor materno e outro proveniente do genitor paterno, o que é que aqueles genes, o que é que aqueles fatores fazem na hora da reprodução? Eles se separam. E ao se separar, na fecundação, eles se reencontram, né? E é exatamente nesse reencontro onde um vai ter uma maior facilidade de manifestar a sua característica do que o outro. Aquele, preste atenção, aluno, nessa informação, aquele com a maior facilidade de se expressar, porque ele tem a maior facilidade de se expressar? Porque dos 2 alelos presentes para cada característica, como definir a Mendel, basta a presença de um deles, basta a presença de um alelo, basta a presença de um fator
para que a característica ela venha se manifestar. Então, aquele alelo em que ele se manifesta de forma mais simples, né, de forma mais fácil, podemos dizer assim, ou se manifesta, para se manifestar basta a presença de um deles, aquele alelo, aquele fator foi chamado de fator dominante, né? Hoje conhecido por gene selvagem ou gene dominante. E aí o aluno ele sempre entende, né, que o fator dominante é aquele fator, o aluno sempre quer entender que o alelo ou o fator dominante é aquele alelo que impede a manifestação do outro alelo. Gente, isso aí não é verdade. Nós vamos encontrar isso aí só na epistasia, né? Situação que Mendel jamais imaginaria existir. No caso da primeira lei de Mendel, não é que o outro fator se manifeste porque o dominante está impedindo, não. É porque para ele se manifestar, se faz necessário a presença dos dois alelos iguais. E a esse fator, onde para se manifestar precisa de dois alelos serem iguais, nós chamamos de alelos mutantes ou alelos recessivos. E nessa organização alélica, né, de um modo em geral, os indivíduos, como são representados por um par de alelo para cada característica, nós temos duas denominações que são bastante interessantes e que vai ser útil demais para vocês, principalmente no suporte que a questão vai lhe passar. Que os indivíduos eles podem ter esses dois alelos iguais, porém manifestando a característica dominante, ou ele ter esses dois alelos iguais manifestando a característica recessiva. Independente da característica dominante ou a característica recessiva se manifestar, se os dois alelos são iguais, caro aluno, aquele indivíduo, ele é chamado de indivíduo homozigótico, tá? E por uma convenção, os alelos dominantes nós representamos por letras maiúsculas do nosso alfabeto e os alelos recessivos por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, conforme mostra na apresentação, existem aí apenas dois tipos de indivíduos homozigóticos, ou com os dois dominantes ou com os dois recessivos. Ah, professor, pode acontecer, já que são dois alelos, pode acontecer de um indivíduo ele ter um alelo dominante e o outro alelo recessivo? Claro, é perfeitamente possível, né? E dependendo da situação em que estejamos falando, dependendo da situação em que estejamos falando, esses indivíduos com um dominante e um recessivo, que nós chamamos de heterozigóticos, são aqueles que estão presentes em maior quantidade em uma determinada população. Basta nos lembrarmos da ciclemia, basta nos lembrarmos da anemia falciforme, onde o alelo dominante, né, ele não tem anemia falciforme, mas é susceptível a determinadas doenças, e o indivíduo homozigótico recessivo, ele nasce com anemia falciforme e tem pouco tempo de vida. Então, aquela população, aqueles indivíduos daquela população vão perder os indivíduos com maior facilidade, tanto o homozigótico dominante, como também com o homozigótico recessivo. Então, para aquela característica, quais são os indivíduos que vão prevalecer naquela sociedade? Quais são os indivíduos que vão prevalecer naquela comunidade? São exatamente os indivíduos heterozigóticos, né? E assim, a gente tem que analisar questão por questão, né? Nós também não podemos definir, né? Nós não podemos taxar como os indivíduos dominantes presentes em maior quantidade em uma população. Eu fico com um pé atrás em relação a isso aí, porque nós temos indivíduos, né? Nós temos situações, nós temos características, melhor falando, que em maior quantidade vai estar exatamente aqueles indivíduos que não têm o alelo dominante, como é o caso de indivíduos que apresentam a acondroplasia, né? Porque se os dois alelos dominantes estão juntos, eles chegam a matar, eles chegam a não permitir o desenvolvimento do embrião. Então, caro aluno, não há uma via de regra, né? É o que eu digo sempre em sala de aula. O Enem, além de cansativo, ele exige leitura para que você não seja vítima
de você mesmo. Assim a gente termina mais um encontro. E assim, aluno, a gente termina mais um encontro. Já já nos encontraremos novamente. Até mais. Olá, aluno TCM. Estamos aqui mais uma oportunidade de passar algumas informações para vocês, né? Lembrando que estamos nos aproximando cada vez mais próximo, né, da grande maratona Enem. E viemos mais uma vez trazer algumas dicas, algumas informações que podem ser úteis para vocês nessa prova de ciências da natureza. Bom, conforme finalizamos no bloco anterior, né, nós temos aqui os indivíduos considerados homozigóticos e heterozigóticos. Outra informação que é muito importante para você, aluno, saber, que como foi dito anteriormente, né, que esses alelos vão se separar na formação dos gametas. Então, os indivíduos homozigóticos, eles irão produzir 100% gametas de um único tipo, né? Apenas do tipo ou o alelo dominante ou o alelo recessivo. E que nos indivíduos heterozigóticos nós temos aí 50% para o alelo dominante e 50% de gametas para o alelo recessivo. Na imagem seguinte, nós teremos exatamente o que nós acabamos de ver, homozigóticos 100% de indivíduos dominantes nos seus gametas e o indivíduo heterozigótico 50% de chance para cada um deles. O que é que vai acontecer durante a fecundação entre indivíduos heterozigóticos? Se eles vão se separar, né, é possível que na geração F2 nós tenhamos esse seguinte resultado, né, encontrado, onde os indivíduos 75%, porque a gente vai trabalhar que eles se separam, né, e aí daqui a pouco eles vão se encontrar de forma bem aleatória, e aí 75% dos indivíduos eles serão com característica dominante. Por que serão característica dominante? Porque será um indivíduo homozigótico e 2 heterozigóticos, sendo assim, esses 3, né, irão ser com a característica dominante e apenas 25% ou 1/4 dos indivíduos terão a característica recessiva. Lembrando sempre o seguinte, né, não é a característica dominante que impede a manifestação da característica recessiva. Ela simplesmente só se manifesta quando os alelos estão presentes em dose dupla. E para encerrarmos aqui esse tema, eu trouxe essa questão do Enem, né, 2021, onde ela vem dizendo, né, ela vem mostrando uma deficiência chamada de a deficiência de lipase lisossômica. É uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho. Pessoal, aí ele já deu praticamente uma das mais importantes dicas que você pode ter para solucionar essa questão, a depender do comando, é claro. Mas raciocinem comigo, caro aluno. Se ele está falando aí em que os pais podem portar esse gene, os pais podem ser portadores da doença, mas só vão saber que são portadores após o nascimento da primeira criança, então isso já dá a entender, né? Isso já deixa subentendido que os pais não apresentam a doença, mas podem ser portadores do alelo. Se eles são portadores do alelo, por que não manifesta a doença? Obviamente é porque para aquele alelo que manifesta a doença estar presente, teria que estar... Para aquele alelo manifestar a doença, ele teria que estar presente em dose dupla. E os pais, como mostrou a situação, só vai saber que é portador quando tiver um primeiro filho afetado pela doença. Então, assim, gente, já dá para entendermos, já dá para associarmos que os pais são heterozigóticos. Ora, se eles são portadores, mas não sabem, se eles são portadores, mas não sabem, é porque não tem a doença, de fato. E se ele não tem a doença, mas podem ser portador, né? Se ele não tem a doença e descobriram que são portadores após o primeiro filho, então, obrigatoriamente, os pais são heterozigóticos.
Quando ambos os genitores são portadores, existe uma chance em 4, como vimos na imagem anterior, no slide anterior, existe apenas uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então, gente, já podemos definir que essa doença, ela é um caráter dominante, é um caráter recessivo. Consequentemente, né, se eles são heterozigóticos e não são portadores da doença, obrigatoriamente, essa doença é manifestada por um alelo recessivo. Ah, André, todas as doenças são manifestadas por um alelo recessivo, isso é verdade? De forma alguma. Né? De forma alguma. Peço que você tenha acesso aí a um bom livro. Né? Peço que você tenha uma boa fonte de pesquisa, que lá, né, por meio do que nós podemos identificar aí, né, ver aí por meio de heredograma ou um pedigree, né, interessante que quando a gente fala em pedigree em sala de aula, o aluno vai entender que pedigree é tudo no mundo, menos uma genealogia da família. Mas quando a gente analisa um heredograma ou quando a gente analisa um pedigree, conforme mostra aí na imagem, nós iremos identificar algumas características, certo? Para podermos sacramentar se aquela anomalia é uma anomalia dominante ou é uma anomalia recessiva. Então, conforme já mostra na imagem, né, eu trouxe aqui uma outra questão, para que a gente possa explorar esse heredograma e aproveitar a oportunidade para dar mais uma dica importante para você, aluno, que você não perca, né, tanto tempo analisando um heredograma que tem aí 5, 6 gerações. Vamos lá. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Ao contrário da questão anterior, aqui ele já taxou, né? Aqui ele já deixou claro que a anomalia ela é manifestada por um alelo recessivo. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos, professor, o que é genótipo? Genótipo nada mais é do que um conjunto de gene, a representação gênica do indivíduo. Né? Associado à expressão genótipo, temos o termo fenótipo, que o aluno ele também tem essa dificuldade, o aluno ele também tem esse receio, ou ele tem essa mania de entender que fenótipos são apenas características visíveis de um indivíduo. Não, gente. É também, mas não são só as características visíveis de um indivíduo, tá? Eu costumo conceituar fenótipo como um conjunto de características morfológicas, essas sim podem ser as visíveis, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo manifestado pela ação de um conjunto ou pela manifestação do genótipo em interação com o meio ambiente, tá? Então, voltando aqui para a questão, assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, nós temos aí, na primeira linhagem, indivíduo 1 e indivíduo 2. Observe que esse indivíduo 1 e esse indivíduo 2, eles não têm anomalia por não serem pintados, não serem rachurados. E nós temos aí nesse heredograma, né, nessa linhagem familiar, 2 indivíduos que foram aí presentes na segunda geração e na terceira geração, um homem e uma mulher e um homem, respectivamente, afetados pela anomalia. Caro aluno, dica muito importante. Ao analisar um heredograma, você procure sempre encontrar o casal que apresente fenótipos iguais. O que é que são fenótipos iguais? Ou são 2 brancos, ou são 2 pintados, o homem e a mulher. Tá certo? Encontrou indivíduos que são fenotipicamente iguais, os 2 pintados ou os 2 brancos,
olha para a geração dele, olha para a descendência dele. Se apresentar entre os descendentes pelo menos um com fenótipo diferente do casal, preste atenção, você procurou no heredograma o casal de fenótipos iguais, ou os dois pintados ou os dois em branco, e aquele casal teve um descendente com fenótipo diferente dos pais, né? Se os pais são dois pintados e ele é em branco, ou se os pais são dois brancos e ele é pintado, aquele casal, gente, deve ser o seu ponto de partida para analisar toda a geração familiar. Baseado no que eu acabei de passar para vocês, podemos ver aqui que no início dessa linhagem, podemos analisar aqui que no início desse heredograma, nós temos exatamente o que devemos procurar. A mulher, que é por uma questão de padrão, né, representado pelo círculo, e o homem por esse quadrado, são fenotipicamente iguais. Ou seja, não são portadores da anomalia, por estarem em branco. Eles tiveram um filho, mais precisamente, uma filha que ela é afetada. De cara, gente, quando isso acontecer, né, filha ou filho com fenótipo diferente do casal, dos pais, os pais são obrigatoriamente heterozigóticos. Então aí a gente já define o fenótipo, o genótipo dos pais, são heterozigóticos. E o que é que a questão quer? Quer aqueles indivíduos cujos genótipos não têm como serem identificados, né? Então nós já identificamos o casal, representado pelo número 1 e o número 2. Assim a gente já elimina as letras A e, consequentemente, também a letra D. Vamos para frente. Analisando o indivíduo 4, né, se os pais são heterozigóticos e não tem anomalia, obrigatoriamente o indivíduo 4 não pode ter o alelo dominante. Concordam comigo, gente? Porque se ele tiver o alelo dominante, se ele tivesse o alelo dominante, ele seria fenotipicamente igual aos pais. Então, o indivíduo 4, ele é obrigatoriamente homozigótico recessivo. Esse indivíduo 4, né, ou essa indivídua 4, teve uma descendente, teve uma filha normal. Então, se a filha, no caso a 7, ela é normal, obrigatoriamente ela tem o A grande, lá vindo de acordo com o raciocínio, né, que nós tivemos lá dos avós dela. Então, ela é portadora do alelo dominante. E como a mãe tem os dois alelos recessivos, que no caso é a indivídua 4, é a indivídua 4, ela só pode doar para a indivídua 7 o alelo A pequeno. Então, ela tem o alelo A grande, por ser normal, e o alelo A pequeno, porque é o único que a mãe pode ceder. Então, a indivídua 7, ela é genotipicamente, para essa característica, igual aos avós. Heterozigótica. Então, a gente já identificou o indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 4 e indivíduo 7. Olhando aí para o pai dessa indivídua 7, né, representada aí pelo número 3 na segunda geração, nós podemos ver que ele é normal, ele não porta anomalia. Então, obrigatoriamente, ele tem o alelo A grande, né? O outro alelo é que nós não temos como identificar, né? Por que nós não temos identificar? Porque as opções que estão passadas aí no heredograma não permitem isso. Ele só teve um filho, no caso aí uma filha. Então, indivíduos, no caso aqui, o indivíduo 3 da geração 2, é impossível, né, de acordo com o que os dados nos fornecem aqui, impossível identificarmos qual é o outro alelo, qual é o genótipo deste indivíduo. Então, o indivíduo 3 é o primeiro que nós não temos como identificar o seu genótipo. O indivíduo 5, né, quando casou aí com o indivíduo 6, tiveram 3 descendentes. Observe que esse casal, ele teve um filho afetado pela anomalia.
pelo filho ser afetado pela anomalia, né, esse indivíduo 9, obrigatoriamente ele tem os 2 alelos recessivos. Como os pais apresentam um fenótipo diferente dele, os pais são heterozigóticos. E aí a gente já identificou o indivíduo 5 e o indivíduo 6 também. Já o indivíduo 8, que ele é normal, ele tanto pode ser homozigótico dominante, A grande, como pode ser o heterozigótico, A grande, A pequeno. Assim sendo, nós não temos também como identificar o genótipo desse indivíduo 8. Então, até aqui nós temos o indivíduo 3, indivíduo 8 e, consequentemente, né, o indivíduo 10, que é a indivídua, né, que é a mesma situação da irmã dela, representada aí por esse número 8. Então, para finalizarmos a questão, quais são os indivíduos que nós não temos como identificar, né, nós não temos como fechar qual é o seu genótipo? Aí, no caso, seriam indivíduos 3, 8 e indivíduo 10. E assim, a gente encerra, né, o assunto sobre genética, mas nós temos um outro tema muito importante a ser abordado na aula de hoje, que é o tema voltado para evolução. O termo evolução, o item evolução, ele está muito voltado para a genética, né? Até porque o processo, né, evolutivo consiste exatamente na transformação dos seres vivos ao longo do tempo. E que todos esses indivíduos, eles surgiram de um ancestral em comum. E como é que esses indivíduos eles vão apresentando características tão distintas, né? Essas características distintas que vão aparecendo ao longo de várias gerações está diretamente voltado à genética, gente, né? Quais são esses 2 principais fatores voltados para a genética? Um deles, não sei se você vai lembrar, mas é importante também que você dê uma olhadinha no seu livro voltado a esse tema, a recombinação gênica, que nós temos, né, o processo de permutação, que nós temos o processo de crossover, que acontece lá na meiose, na prófase 1 da meiose, onde os cromossomos, né, homólogos, eles irão permutar pedaços entre eles. E um fator bastante conhecido por todos nós, que é a mutação. E que todos nós sabemos que a mutação ela não é direcionada. Todos nós sabemos que a mutação ela não segue um rumo desejado. Ela simplesmente acontece. E ao acontecer essas mutações, há probabilidades de elas serem transmitidas ao longo das gerações, desde que, abre aspas, aprovadas pelo meio ambiente, né? Desde que selecionadas positivamente pelo meio ambiente. Então, o processo evolutivo, né, essas transformações que acontecem nos seres vivos estão diretamente voltadas ao fator genético. O que vai justificar, né, sermos tão diferentes, mesmo tendo um ancestral em comum entre todos nós. Hoje nós temos no Brasil um dos principais, ali na fronteira entre Pernambuco, Piauí e Ceará, um dos principais marcos, né, de resíduos fósseis, de identificação fósseis, que é a Chapada do Araripe. Por meio dessa Chapada do Araripe, é possível, né, é muito importante ser analisado. Por quê? Porque lá, gente, é possível identificarmos que naquela região era formado por inúmeros lagos. Era formado por determinadas regiões que eram alagadas. E todos nós sabemos de onde veio a vida. Todos nós sabemos onde viviam os primórdios dos seres vivos, né? Há também a possibilidade, analisando essa chapada, né, de identificarmos, gente, a extinção de determinadas espécies, como também o surgimento de outras. Quais fatores contribuíram para isso aí? Muitos, porém os mais marcantes são os que eu acabei de citar. A recombinação gênica, né, e a mutação. Que, por meio de uma pressão natural,
por meio de um processo seletivo imposto pelo meio ambiente, algumas espécies foram entrando em extinção e novas espécies melhor adaptadas, né, foram surgindo aí ao longo do tempo. Quais fatores contribuem para que possamos identificar, né, para que possamos analisar essa transformação entre os indivíduos? O primeiro deles, gente, nós temos, que é o que nós chamamos de registro fóssil. O registro fóssil, né, pode ser identificado com uma pegada, pode ser identificado por uma marca, pode ser identificado por diversos artifícios, mas que ele tenha, né, uma idade bastante considerável, né, de aproximadamente aí 10 mil anos. Um outro fator importante, né, na transformação dos indivíduos ao longo do tempo são o processo de adaptação. Inclusive a ideia inicial proposta por Darwin, que mais contribui para o processo seletivo, né? O processo de evolução, na verdade, de evolução das espécies. E entre essas adaptações, nós podemos citar alguns como muito importantes. O primeiro deles seria a camuflagem, onde o indivíduo, para poder tanto fugir da ação de predadores, como se esconder de suas presas, tornar mais fáceis de serem capturadas, nós temos aí a camuflagem, né? O indivíduo ele vai se assemelhar com o meio ambiente. E um caso, gente, que realmente, né, mais me fascina é esse caso da raposa do Ártico. Em períodos de verão, onde a temperatura é elevada, o pelo desse animal ele adquire colorações semelhantes à do meio ambiente. Já em ambientes, já quando o ambiente, melhor dizendo, o mesmo ambiente adquire características frias, né, e começa a acumular gelo, essa raposa, sem ter qualquer intenção disso, é importante frisar, né, isso não é de intenção dela, isso não é voluntário, a raposa simplesmente muda a coloração de seus pelos e adquire a coloração da neve, a coloração esbranquiçada. Nós temos também o aposematismo, né? O aposematismo ele tem uma importante identificação. Isso aí é para os predadores, onde diz cuidado, onde diz não venha, onde diz atenção predador, ou eu sou perigoso ou eu sou impalatável. Tem um sabor desagradável. Então o aposematismo ele vai buscar reduzir a predação. Isso acontece principalmente com sapos, né? Aqueles sapos coloridos normalmente são aqueles que apresentam um alto teor, né, de envenenamento. E nós temos também o que nós chamamos de mimetismo, né? No mimetismo, ao contrário do que acontece na camuflagem, no mimetismo o indivíduo ele vai ser modificado, no mimetismo o indivíduo ele vai ter coloração idêntica, só que não mais com o meio ambiente, tá? Essa coloração idêntica, essa coloração que vai confundir, vamos usar essa expressão, não vai mais ser semelhante ao meio ambiente, mas sim com um outro indivíduo, tá? Um outro indivíduo que seja perigoso, um outro indivíduo que seja impalatável, um outro indivíduo que seja agressivo. E entre os tipos de mimetismo, destacamos aqui para vocês dois, que são bastante comuns também de serem cobrados. O mimetismo chamado de mimetismo batesiano, né, por ter sido definido por Henry Bates. Eu coloquei aqui a expressão, né, que é fake, porque é onde o indivíduo se parece com outro agressivo, é onde o indivíduo se parece com outro venenoso, mas ele não tem qualquer perigo. No caso aqui nós temos a bastante conhecida falsa coral. E um outro tipo de mimetismo, Fritz Miller, né, foi quem o definiu, é chamado de mimetismo milleriano. Ao contrário do batesiano, né, o mimetismo milleriano ele é verdade.
onde ele diz assim, ó, eu pareço com a coral e sou venenosa tanto quanto, tá? E assim, os indivíduos, eles buscam se adaptar, né? Na verdade, os indivíduos, eles aparecem com a novidade evolutiva e cabe ao meio ambiente, né? Dependendo da situação, dependendo do processo de adaptação na qual o indivíduo nasceu, selecionar qual vai permanecer, procriar e manter aquela característica e qual, infelizmente, será extinto. E assim, gente, nós terminamos mais um encontro. Espero, mais uma vez, que tenha passado informações bastante úteis para vocês e até a próxima. Abraço e tchau. E aí, vidas, anotaram tudo? Tiraram todas as dúvidas? Eu espero que vocês estejam com o conteúdo de genética e evolução na ponta da língua. Acho que sim. E com isso nós concluímos todos os conteúdos de biologia, mas calma, que ainda tem revisão de matemática e química no nosso aulão de véspera. Eu quero todo mundo ligado no Nota 10. Então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender. Eu vou ficando por aqui. Não, nada a ver, irmão. Aproveitem para descansar bastante e se estiverem ociosos, vão lá no Instagram, @nota10tcm, interagir com a gente, comentar. Fala aqui nos nossos comentários também no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz de estar tendo esse contato com vocês. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.